umas 2 semanas antes, ela tinha tido uma visão e ela tinha visto uma bola pegando fogo. No site da atlética dessa faculdade, o logo do site era uma bola pegando fogo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Igor, tenho 26 anos e hoje eu moro aqui na Jocum dos Estados Unidos. E nesse vídeo eu quero falar para você o porquê eu e minha esposa nós decidimos nos mudar do Brasil para vir para os Estados Unidos e como a gente veio parar na Jocum de Los Angeles. Bom, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa seu like. Tamo junto, vamos nessa caminhada junto que eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Galera, seguinte, tudo começou quando eu e minha esposa a gente casou em 2017. Nós recebemos uma palavra diretamente de Deus que depois de 2 anos de casado a gente iria começar o nosso ministério como casal. Porque lá no Brasil minha esposa era líder de jovens e quando a gente se casou eu fui para ajudar ela na liderança de jovens. Só que não era isso que queimava no nosso coração como casal. E a gente orou, a gente falou com Deus e Deus nos deu essa palavra. Depois de 2 anos, vocês vão deixar o ministério de jovens e vocês vão ir começar o ministério como casal. Mas só que não tínhamos ideia o que seria, para onde seria. Mas quase completando os 2 anos de casado, a gente casou em dezembro de 2017. Mais ou menos em setembro de 2019, eu me encontrei com um amigo meu na nossa igreja e ele tinha acabado de voltar aqui dos Estados Unidos, ele estava jogando aqui por uma universidade e a gente tinha jogado junto no Brasil e ele simplesmente comentou comigo, falou: Igor, por que você não vai para os Estados Unidos jogar, né? Eu falei pra ele: não, cara, não tem como, eu já tenho minha vida aqui, minha empresa, fazer 2 anos de casado e já tô velho pra isso, tenho 24 anos e tal. Ele falou: não, cara, tem como você ir ainda, dá certo, é só você aplicar tal. Normalmente nos Estados Unidos você pode jogar até 28 anos na universidade e tudo mais. E cara, isso ficou na minha cabeça depois dessa conversa. E orando um dia eu comentei com a Carol e a Carol falou assim: amor, se você quiser, a gente larga tudo aqui e a gente vai. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Eu falei: então vamos orar junto quanto a isso. E aí a gente começou a orar e tal. E a gente decidiu, falou: cara, vamos começar esse processo então. Vamos ver o que a gente precisa, para onde que a gente vai e como tudo isso funciona. E aí eu fui comentar com a minha mãe. E aí veio mais uma confirmação, porque quando eu comentei com ela, ela me lembrou de uma palavra que eu recebi quando eu tinha 13 anos de idade. Que um pastor veio na nossa igreja lá em Votorantim, no interior de São Paulo, e ele me deu uma palavra que eu iria jogar bola fora do Brasil. Isso para mim foi uma confirmação, e não só isso, mas também depois, quando eu tinha 19 anos, eu recebi também uma palavra e eu não lembrava disso. Naquela época eu não lembrava, antes de conversar com minha mãe, eu não lembrava de nada dessas palavras que eu tinha recebido, mas foi uma confirmação que Deus me deu na decisão que eu teria tomado com a minha esposa pra gente vir pra cá como estudante universitário através de uma bolsa de estudos, e aí eu estaria estudando e a Carol estaria como minha acompanhante aqui. E todo esse processo, a gente tomou essa decisão, a gente entregou o Ministério de Jovens em 2019 e depois disso a gente levou 2 anos para a gente conseguir vir para cá. Todo o processo levou 2 anos porque logo em 2020 aconteceu a pandemia e a gente acabou passando por um processo no Brasil que hoje nós louvamos a Deus, porque não foi fácil, mas foi literalmente um ensinamento para que a gente chegasse aqui, a gente estivesse mais forte, a gente estivesse mais preparado para passar por tudo que a gente passou aqui. E eu queria contar para vocês como que eu escolhi vir para Los Angeles, vir para esse lado dos Estados Unidos. Bom, quando a gente estava no processo seletivo para as faculdades, eu recebi 5 propostas de faculdades diferentes, falando que eles precisavam de goleiro e tal. Bom, eu sou goleiro, para quem não sabe. E eu e a Carol, a gente tava certo que a gente tava indo pra New Jersey, que é perto de Nova York, do lado de Nova York, uma faculdade lá. E quando eu tava indo pra decidir, pra falar com o meu assessor e tal, ele me falou: cara, tem uma faculdade que entrou em contato comigo, lá na Califórnia, em Los Angeles, e eu acho que vai ser bom pra você e pra sua esposa e tal. E a Carol pegou e ela entrou no site da faculdade. Mas antes de falar o detalhe, minha mãe, 2 semanas antes, ela tinha tido uma visão e ela tinha visto uma bola pegando fogo. E quando eu fui conversar com a assessora e mandei o nome da faculdade para Carol, e a Carol entrou no site e tal, e viu no site da atlética dessa faculdade, o logo do site era uma bola pegando fogo. E aí a gente falou: cara, não é coincidência, Deus tá falando pra gente ir pra lá, então a gente vai pra lá. Então a gente acabou desistindo de ir pra New Jersey e a gente veio parar aqui em Los Angeles, na Califórnia. E nós estamos aqui desde julho de 2021
E durante o primeiro ano que nós estávamos aqui, foi esse o nosso foco. Eu treinava e estudava e orando, pedindo para Deus sabedoria, o que a gente vai fazer aqui, qual que é o nosso ministério. A gente veio para cá com o intuito de viver mesmo o ministério que Deus tinha para nós. E depois de todo esse tempo, Deus começou a falar conosco sobre a Jocum aqui dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2022, eu torci meu joelho e eu fiquei em casa durante 2 semanas parado. Eu não podia treinar, não podia fazer nada. E nós tiramos esse tempo para orar, para buscar Deus. A gente ficou intercedendo e buscando Deus, qual que será o próximo passo, porque eu não vou conseguir jogar, o que eu devo fazer. E Deus colocou no nosso coração Jocum. E a gente entrou em contato com a Jocum de Kona, e Kona não respondeu a gente. E aí a gente tava vendo um vídeo no YouTube e tal, uma ministração da Bethel, e a gente entrou em contato com a Bethel me ligou no outro dia, e a gente morava em Anaheim nesse tempo, que é Orange County, é um pouquinho perto aqui da base, é mais ou menos 1 hora aqui da base. E lá em Anaheim tinha uma igreja chamada Vineyard. E hoje eles mudaram o nome, hoje é Dwelling Place, é a igreja que nós frequentamos. Mas a gente frequentava uma outra igreja naquela época, e a Bethel pegou, quando a Bethel tava falando com a gente, ela pegou e falou assim: por que vocês não visitam a igreja da Vineyard? Lá eles têm uma escola de missões, eles têm a mesma visão que a gente tem, e fica perto da sua casa. Eu falei, beleza, vamos visitar, né? E cara, fui visitar, e na verdade essa mulher da Bethel só foi usada para mandar a gente lá, porque quando eu visitei essa igreja, a gente conheceu alguns brasileiros, e um dos brasileiros que frequenta essa igreja é um dos líderes aqui dessa base da Jocum. E foi muito louco, porque a gente acabou chegando lá porque a gente estava tentando entrar em contato com a Jocum de Kona. A Jocum de Kona não respondeu, a gente ligou para a Bethel falou dessa igreja, a gente foi para essa igreja e a gente encontrou o Felipe e a Aline, que é um dos líderes aqui dessa base. E aí foi onde tudo começou. Então, vídeo, a gente não escolheu estar aqui em Los Angeles, na verdade Deus nos trouxe até aqui. E uma coisa foi muito interessante, porque Deus usou o nosso pastor aí do Brasil, e ele falou bem assim, ele falou pra Carol assim: Carol, vão acontecer coisas com você e com o Igor que vão ser boas, e algumas coisas aos seus olhos vão ser ruins, mas saiba que é Deus fechando essas portas para que vocês estejam no caminho certo. E mais ou menos em junho de 2022, literalmente portas começaram a se fechar, as coisas começaram a nos colocar para vir aqui para Jocum de Los Angeles. E foi difícil a gente tomar a decisão, até porque a gente nunca imaginou que a gente viria para cá e se tornaria um missionário, mas através de uma palavra que Deus nos deu, a gente tomou posse, a gente falou assim: cara, se Deus está falando, vai acontecer, porque eu não poderia largar minha faculdade, porque o nosso visto tá linkado com a faculdade. Então se eu parar a faculdade, eu e a Carol, a gente acaba ficando ilegal aqui. E aí a gente tomou a decisão de vir para cá, debaixo de uma palavra de Deus, e confiar que Ele iria suprir todas as necessidades, porque além de ter o custo da faculdade, a gente teria o custo de ficar aqui na base e recebendo ofertas em reais, porque todas as pessoas que nós conhecemos que nos ajudam e tal, é em real, e estando aqui em dólar é um pouquinho salgado, mas Deus tem provido, Deus tem mandado pessoas, tem levantado pessoas que nos abençoam. E hoje, depois de quase 1 ano, nós estamos aqui na base de Jocum, completando a primeira fase da escola de missões que eles fazem aqui. A Carol está grávida, o dia para a N nascer, que é dia 8 de agosto, e ela vai nascer como já missionária. E é por isso que nós estamos aqui hoje, debaixo de uma palavra de Deus. Tudo isso aconteceu e nos trouxe até aqui. Não foi fácil, foi um processo de muitas dificuldades, incertezas, mas Deus nos deu uma palavra e a gente confiou nessa palavra, e muitas coisas aconteceram e a gente é muito feliz. Hoje a gente consegue olhar para trás e a gente fala: cara, tudo faz sentido. E não tá sendo fácil ainda, porque a gente tem muito desafio, como eu comentei, eu tenho a faculdade para pagar. Agora a gente está indo para a fase do Outreach, a gente tem um desafio da gente se manter na fase prática do curso, onde a gente vai estar viajando aqui mesmo ao redor de Los Angeles, pregando a palavra de Deus, ajudando a comunidade, ajudando a nossa igreja, dando projetos ONGs que ajudam mulheres, ajudam moradores de rua. E está sendo tudo um processo, mas essa é a nossa história até hoje, e eu acredito que Deus tem muito mais para fazer ainda nas nossas vidas.
E esse canal é para isso, é para literalmente encorajar você a acreditar na palavra que Deus te deu e entender que Ele vai suprir cada passo que você der, cada palavra que Ele te deu. Ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Então não deixe de acreditar naquilo que Deus te falou e dê passos de fé, faça aquilo que está ao seu alcance e deixe o impossível para Deus, porque Ele faz, Ele vai fazer e as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. A gente só precisa se colocar diante de Deus e acreditar naquilo que Ele tem para nós. Mas galera, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, eu quero muito que Deus te abençoe, tamo junto, não se esquece de se inscrever, não se esquece de me seguir no Instagram, o link tá aí na descrição. Se você tem alguma dúvida sobre Jocum Los Angeles, sobre Jocum Brasil, Jocum Estados Unidos, pergunta aqui que eu vou estar disposto a responder. E que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém. Tamo junto, galera.